Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, queridos, boa noite. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado, Ministério de Música, vocês são uma bênção. A gente sempre quer uma música a mais, né? A gente vai se preparando para cantar mais um pouquinho, mas deu tudo certo. Tomei um susto ali, me virei água, tá tudo bem. Glória a Deus, gente. Vocês estão felizes de estar aqui hoje à noite? Graças a Deus que a gente chegou, não é verdade? Deus tem sido tão bom, a gente tem visto tanta coisa boa do Senhor, né, acontecendo na nossa vida, acontecendo nas pessoas que estão na nossa volta, mesmo diante de um ano tão desafiador, a gente tem testemunhos e testemunhos dos projetos, dos planos de Deus acontecendo, e como é bom a gente poder estar chegando a mais um final de ano, feliz, cheio de saúde, alegre, sabendo que Deus nos acompanhou durante todo esse tempo. Então você se alegra com isso? Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui. Nós temos algo preparado essa noite. E você vai ver que a programação diz muito aquilo que está acontecendo no dia de hoje. Nós temos, durante esses 2 meses, só quiser baixar um pouquinho do retorno aqui para mim, só para a gente, pode baixar um pouquinho, está bem alto. Senão se eu movimentar aqui vai dar microfonia. Glória a Deus. Então, amados, nós temos durante esses 2 meses, os 2 meses finais do ano, nós temos na série de ministrações sobre planejarmos o 2021. E a gente sabe, amados, que quanto melhor o nosso planejamento, melhor vai ser aquilo que vai acontecer, porque Deus sempre faz além daquilo que nós planejamos, pensamos, sonhamos para as coisas da nossa vida. E o tema de hoje à noite é sobre lidando com o imprevisto. Olha que coisa boa! Não sei se você teve algum imprevisto no dia de hoje. Acho que é profética essa pregação. E tantas coisas, né, se levantaram para tentar nos paralisar, para fazer com que as coisas não acontecessem. Mas eu já vou te dar o spoiler do final. No final a gente vence, amém? Não tem nada que nos pare, não tem nada que faça, amados, a gente olhar e não encontrar uma saída, porque maior é aquele que está do nosso lado. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar. Quero dar também boa noite àqueles que nos acompanham online, é sempre uma alegria ter você aqui conosco, acompanhando os nossos cultos. Então você pode orar onde você estiver também, na sua casa, no seu trabalho, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, e em nome de Jesus, Pai, que a gente receba do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós, em nome de Jesus, não sairemos daqui com o nosso coração vazio, mas ao contrário, Pai, nós sairemos cheios da Tua palavra, cheios de convicção, cheios da inspiração do Teu Espírito sobre a nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua verdade, que os nossos olhos espirituais, Pai, sejam iluminados essa noite, e a gente saia daqui muito melhores, muito mais convictos daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos e daquilo que nós somos em Cristo. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai, ministre aos nossos corações, compartilha conosco, Pai, das Tuas verdades, porque cremos que o Senhor está aqui, o Teu Filho está no nosso meio, e o Espírito Santo está se movendo nesse lugar, e na vida de quem está nos acompanhando hoje à noite. Então, Pai, o Senhor tem toda a liberdade, nos rendemos, colocamos o nosso foco no Senhor, em nome de Jesus, deixamos lá fora agora, tudo aquilo que possa ter chegado durante esse dia, durante essa semana, nós colocamos a nossa atenção no Senhor, toda a preocupação indo embora, todo pensamento contrário à Tua palavra vai sair essa noite. E nós seremos, Pai, fortalecidos em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos uma série de ministrações, amados, como eu estava falando, a respeito de coisas que nós nos reunimos reunimos os pastores da igreja, né, todos os pastores da igreja, no final de outubro, e Deus nos inspirou, cada um sugeriu algumas coisas, e nós definimos os temas que nós considerávamos mais importantes, né, e que desse para pregar em 8, 9 ministrações, mas que a gente sabia que seriam um alimento bom, um alimento saudável para a nossa igreja.
E diante daquilo que nós vivemos nesse ano, né, coisas imprevistas, na pandemia, em muitas outras áreas, subiu ao nosso coração o desejo de falar um pouquinho sobre como nós lidamos com imprevistos. O outro sobrenome da ministração é o que fazer quando o planejamento dá errado e são necessárias adequações. Então nós temos planejado 2021 com excelência nesse lugar. Você tem acompanhado as nossas ministrações? Tanta coisa boa, amados, tanto princípio poderoso, tanta inspiração do Senhor tem chegado na nossa vida, com entendimento, com clareza a respeito dos próximos passos, com a vontade do Senhor para aquilo que nós vamos alcançar e fazer no ano que vem. E sabe, amados, que diante de tudo aquilo que nós estamos planejando, independente daquilo que nós estamos fazendo, ainda assim estaremos sujeitos a novos imprevistos. Amém. E eu não quero te dar uma triste notícia essa noite. Às vezes a gente fica um pouquinho cabisbaixo em saber que problema vai vir, né? Eu não sei se você sabe, mas existem problemas diante de você. Que pregação pentecostal, aleluia. Deve estar pensando se podia estar lá em casa vendo nosso pastor pregar, né? Lá em Campina Grande. Mas depois, quando a gente chegar em casa, a gente vai ver a pregação do nosso pastor. E, amados, existem problemas que estarão diante de nós. E talvez esse seja o início da ministração e um dos grandes erros que muitas pessoas cometem por aí, muitos pregadores até ministram sobre isso, achando que, e falando para as pessoas que depois que nasce de novo, depois que se converte, depois que se tornam cristãos, essas pessoas não vão mais ter problemas, ou vai estar tudo resolvido, as dificuldades vão acabar. E se você vê aquilo que Jesus ministra, aquilo que Jesus deixou para nós, amados, é totalmente ao contrário daquilo que Jesus falou. O próprio Jesus nos ensinou, já vou ler os textos, mas ele falou que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos problemas, diante de nós sempre se levantaria circunstâncias e circunstâncias adversas contra a nossa vida. A vida cristã, amados, ela não está livre de problemas. Amém. A vida em Deus, a nossa vida, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, com esse corpo de carne, passando o que a gente passa, trabalhando, vivendo a nossa vida aqui, problemas vão se levantar, imprevistos vão acontecer. E sabe de uma coisa? A gente pode ter o melhor planejamento de todos, e ainda assim, coisas que a gente não conseguia prever, não conseguiu imaginar, se levantam contra a nossa vida, e a gente olha aquilo e fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Qualquer mera coincidência com esse ano, não. Vivemos isso esse ano. Sabíamos, né, que coisas difíceis viriam, né, alguma coisa assim, mas talvez ninguém imaginava a proporção que foi a pandemia, por exemplo. Pessoas em casa, sem a gente mesmo aqui, muitas vezes sem poder congregar, limitado, né, com uma limitação física, sem poder sair. Mas sabe de uma coisa, amados? Mesmo diante dessas adversidades, nós ainda podemos viver uma vida plena no Senhor. Mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de imprevisto, nós ainda podemos ser vitoriosos. E eu quero que você saia daqui com essa certeza essa noite. Independente do problema que se levante contra você, independente do que você esteja vivendo, independente, amados, da circunstância que está diante de você, e eu vou te mostrar algumas pela palavra essa noite, você ainda assim vai poder olhar para o problema de frente e falar, o meu Deus me dá a vitória. O que está diante de mim não é maior do que aquilo que está dentro de mim. A sabedoria que está na minha vida é maior para resolver qualquer problema que apareça. Amém. Glória a Deus. Olha que lindo que eu anotei aqui. Eu estava inspirado para escrever hoje, graças a Deus. Às vezes somos envolvidos por tempestades durante a jornada da vida. Os ventos uivantes e as marés turbulentas das adversidades vêm de encontro ao nosso barco e é preciso enfrentar o medo. Não sei se tem algo na sua vida a respeito de medo ou se alguma coisa já se levantou e o medo chegou. Mas mesmo nessas horas mais sombrias,
e desafiadoras da nossa vida, nós devemos nos lembrar que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, e com Ele nós temos vitória e a certeza de que no final nós seremos recompensados, porque nós permanecemos na palavra dEle, e nós permanecemos acreditando em cada uma das suas promessas. O mundo pode falar de doença, de morte, de tragédia. Nós ainda continuamos crendo e declarando que Ele é bom, que nós temos saúde, que doença alguma chegará à nossa casa, que praga alguma vai alcançar a nossa família. Em Cristo nós somos saudáveis, plenos, felizes, vitoriosos. Amém. Mas ainda assim se levanta. Ainda assim, amados, acontecem aquilo que nós chamamos de imprevistos. Eu anotei aqui alguns significados de imprevistos. A palavra imprevisto significa um monte de coisa. Eu trouxe os significados que se encaixam naquilo que a gente queria passar aqui. E olha que interessante, imprevisto significa aquilo que não se pode prever, sem previsão, algo casual ou inesperado, algo que não foi previsto. Olha que interessante esse significado, alguém que não é precavido e algo que não foi planejado. Então, amados, nós precisamos ter em mente que qualquer planejamento que a gente faça, qualquer projeto que a gente faça, nós sempre teremos diante de nós algum imprevisto, algum desafio que a gente antes não conseguia mensurar, não conseguia imaginar. Mas mesmo assim, amados, cabe a nós estarmos preparados para esse tipo de problema. Olha que interessante, e eu quero que você entenda isso aqui essa noite. Nós não temos como nos planejar, fazer um planejamento ou prever todos os problemas que vão se levantar contra a nossa vida. Você não tem como adivinhar o que está diante de você. Você não tem como saber os detalhes daquilo que está diante de você. E aqui, amados, a gente não vai ensinar você a planejar problema. Mas sabia que você pode planejar o que você vai fazer quando o problema se levantar? E é isso que eu quero que você entenda. A gente não tem como se planejar para o problema em si, adivinhar qual exatamente vai ser o problema. Mas nós podemos planejar com antecedência qual vai ser a nossa atitude, a nossa postura e qual vai ser o final que a gente vai alcançar. Olha que coisa interessante. Você não consegue mensurar, se você fizer um projeto, um planejamento em qualquer área da sua vida, você pode não conseguir medir ou adivinhar todos os percalços daquilo que você vai passar. Mas com antecedência, você já pode estar preparado com a atitude correta. Quando o problema aparecer, você já sabe, não, eu já sei como resolver um problema. Eu não sabia qual era o problema, mas a minha atitude é essa. Eu sei como é que eu tenho que me comportar, eu sei qual que tem que ser a minha posição, eu sei qual que tem que ser a minha atitude para vencer, independente do problema que apareça. Amém? Diga, eu posso me planejar, não para todos os problemas, mas para vencer e ter a atitude correta diante de qualquer problema. Aleluia. Então, amados, nós precisamos sempre saber que a sabedoria de Deus, ela está disponível para a gente resolver qualquer coisa. A gente não consegue se antecipar a muitas coisas que vão chegar na nossa vida, mas a gente consegue estar preparado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Nós podemos estar preparados materialmente, financeiramente, para quando algo acontecer, a gente já conseguir, amados, sair daquele problema, porque Deus nos dá uma sabedoria ilimitada. A sabedoria que Deus tem disponível para nós, amados, não é coisa do mundo, não é aquilo que o mundo está falando, olha, isso aqui a gente não conseguia prever, vai levar 1 ano para resolver, vai levar 2 anos para resolver, não. Deus, amados, Ele é muito maior do que isso, e Ele habita dentro de nós.
tem dentro de cada um de nós, amados, o poder para resolver qualquer tipo de circunstância que se levanta. Eu quero que você abra comigo João 16, verso de número 33. Oh, glória! João 16, 33. Se você abriu, se não abriu, pode acompanhar aquilo que eu vou falar. Eu vou ler na versão NVT, a nova versão transformadora. Ela traz uma linguagem um pouquinho mais fácil para a gente poder acompanhar aquilo que está sendo dito. E ela diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui é Jesus falando com os discípulos. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha que interessante, amado, Jesus tinha falado um monte de coisa para os discípulos, ele tinha ensinado um monte de coisa, ele estava falando a respeito de perseguição, de aflições que eles iriam passar, e ele fala assim: olha, gente, tudo que eu ensinei, todas as minhas palavras, são para que vocês tenham paz. Aleluia. A vontade de Deus e tudo que Jesus ensinou é para que a gente ande em paz nesse mundo. E aí ele daí explica: aqui no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter problema. Aleluia! Graças a Deus que é Jesus falando. Jesus está falando, gente, aqui no mundo, enquanto vocês viverem nesse mundo, vai ter problema. Que palavra poderosa. Aí ele diz o seguinte: mas tenham bom ânimo, diz uma versão. A primeira coisa que ele diz, ele fala: olha, em mim vocês têm paz, a minha palavra traz paz para o coração de vocês, mas saibam de uma coisa, vai ter imprevisto, vai ter dificuldade, nem tudo serão flores. Mas a primeira coisa que ele fala logo na sequência é: você pode se manter animado. A atitude correta diante dos problemas. Amado, Jesus é maravilhoso. Ele nos ensina tantas coisas. E a primeira coisa que ele diz diante de aflições é: você precisa ter uma atitude, que é: fique firme, animado, cuide da sua animação, tenha bom ânimo, não fica desanimado. Sabe por quê? Porque ele diz na sequência, vamos lá: pois eu venci o mundo. Oh, aleluia. Você crê nisso? Então diga: eu preciso ter a atitude correta. O segundo ponto, amados, é que nós devemos saber lidar com imprevistos. E eu anotei aqui: não se deixe abalar. Olha que interessante, saber lidar com imprevistos é uma questão de planejamento, de você se planejar para algo que não pode ser planejado. Olha que coisa esquisita, já você vai entender isso. É também uma questão de amadurecimento espiritual e emocional. Se você não se planejar adequadamente, certamente você vai ter um dia reativo e estressante. Alguém já viveu um dia estressante aqui? Alguém nunca viveu um dia estressante? No final, eu quero que você ore por todos nós. Graças a Deus, criança. Deixaram vir as minhas criancinhas, né? Graças a Deus. Não vou nem falar nada. Eu ia falar que o dia ia chegar, é tão triste falar isso. Jesus falou, vai ter aflição, fica tranquilo aí. Misericórdia, né? Mas esse mundo é assim. Mas sabe, amados, que se a gente não se planeja, se a gente não está atento que alguma coisa de errada vai acontecer, pode acontecer, quando acontece, a gente fica estressado, bravo, irado. A gente se cansa, amados, além do que a gente precisava. Isso é falta de planejamento. Aleluia! Pastor, você está falando que eu ficar estressado com as coisas é falta de planejamento? Muitas vezes é. Porque você podia ter se planejado como você ia reagir às coisas.
Você já podia estar preparado, sabendo o que você faria quando algum problema se levantasse. Oh, glória a Deus. Eu vou mexer um pouquinho com você essa noite. Sabe, amados, imprevistos nunca deixarão de acontecer. Eu sei que eu estou te colocando para baixo no começo, mas no final eu vou te colocar um pouquinho para cima. Mas os imprevistos, eles nunca vão deixar de acontecer na nossa vida. Agora, olha algo interessante. Eu não vou pedir para que você abra, porque são muitos versículos. Mas no capítulo 27 de Atos, o apóstolo Paulo passou por algo que muitos de nós já ouviu falar. Mas ele foi preso, e eu vou ler alguns versículos aqui para você. O apóstolo Paulo tinha sido preso, e ele seria levado de navio até Roma. E durante a viagem aconteceu muitas coisas ruins, o barco veio a naufragar, eles passaram algumas dificuldades ali, até mesmo de morte. E eu quero ler alguns versículos dessa história com você, e quero que você fique atento aqui comigo. Atos capítulo 27, o verso 10 diz assim: disse ele, Paulo falando, senhores, se prosseguimos, vejo que teremos problemas adiante de nós. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Olha que interessante, amados. Paulo olhou a situação que estava diante deles. Ele, como prisioneiro, ele consegue falar com o capitão do navio e ele fala: olha, eu consigo ver que o que está diante de nós é muito perigoso, vai ter muito dano, muito prejuízo e do navio, e se a gente continuar até da nossa vida. Paulo avisou o camarada antecipadamente. Mas aí a Bíblia está falando que ele preferiu dar ouvidos a outros dois homens. Ele preferiu dar ouvidos ao capitão do navio, né, ao dono do navio. E aí, provavelmente, aqueles homens falaram: não, a gente vai seguir viagem, financeiramente a gente precisa prosseguir, e vamos continuar. E não deu ouvidos àquilo que Paulo estava falando. Paulo, amados, não estava falando de algo bom que iria acontecer. Paulo não chegou para eles e estava falando: olha, gente, fiquem tranquilos, o futuro de vocês é glorioso, vai dar tudo certo, aleluia, Deus é bom. Eita! Eu quero te fazer uma pergunta: será que você está preparado para alguém chegar para você e falar: olha, se programe agora, porque vem tempos difíceis? Aleluia! Você ia até falar: arreda de mim, Satanás. Sai para lá, profeta do caos, do cão, dos infernos. Na minha vida é só bênção, é só glória, é só vitória. Eu sei que a nossa tendência, amados, sempre é falar essas coisas, porque de fato é a nossa posição em Cristo. Mas a gente precisa estar atento, amados, que no mundo a gente ainda vai ter problema. Aleluia! Quantas vezes a nossa mãe falou para a gente levar roupa de frio? A sombrinha, porque ia chover. Depois de muito tempo a gente passou a dar ouvidos. Mas a gente sofreu um bocado no começo. A gente era desobediente, porque a gente muitas vezes só quer ouvir o que nos agrada. Muitas vezes a gente só quer parar para se preparar para aquilo que é bom. Aleluia! Quantos aqui gostam de se preparar e fazer um planejamento de uma viagem? É maravilhoso, não é? Planejar as férias. Faz tantos dias eu vou passar na praia, eu vou para tal lugar, eu vou de avião, eu vou ficar em tal hotel, A gente ama isso. Mas aí se eu te convido para a gente planejar um problema para o ano que vem? É estranho, não é? Mas sabia, amados, que a gente pode ser precavido e se planejar para alguma adversidade, mesmo sem saber qual é, a gente ainda pode ter: olha, se acontecer essa dificuldade, eu sei como resolver. Sabe, amados, a gente nunca sai, por exemplo, para viajar de carro sem dinheiro. Quantos aqui são pais, já viajaram com os filhos? Você leva dinheiro, você pode ter que trocar um pneu, e lá pode não aceitar cartão. É se precaver para as coisas dar errado? Não.
É se precaver que mesmo diante de uma estrada, por exemplo, você pode ter que trocar um pneu, você vai ter que comprar uma água, fazer alguma coisa, e lá pode estar sem cartão de crédito, por exemplo. Você está se precavendo para um problema. E sabia, amados, que a gente pode ter isso no planejamento de toda a nossa vida? E quando a gente faz isso, amados, a gente pode andar em paz, sabendo que quando o problema se levantar, a gente já tem a solução pronta. Oh, aleluia! É Deus falando conosco, amados. A gente pode ter uma atitude correta, ouvir uma notícia ruim, e mesmo assim dentro de nós a gente já sabe, não, mas diante de notícia ruim, eu vou ficar com o que Deus diz. E aí você consegue manter a calma e você consegue resolver o problema. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar. Estou brigando com esse celular aqui. Olha o que diz, verso de número 21, vamos continuar. Fazia tempo que ninguém comia, continuou a viagem, eles saíram do porto onde eles estavam, começou uma tempestade, um furacão. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos, era o nome do porto onde eles estavam. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus a quem eu pertenço, sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. E aí Paulo diz para toda a tripulação: portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus que tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Olha que interessante, amados, no meio do problema, no meio da adversidade, Paulo se levanta e fala: gente, lembra do que eu falei há dias atrás? Eu falei que ia acontecer e está acontecendo. Mas aí ele trouxe uma palavra boa, ele fala: olha, Deus falou comigo. O navio vai se perder, vai ter uma perda financeira, vai ter uma perda de dinheiro, mas todas as vidas serão guardadas. E aí ele fala para eles: tenham bom ânimo. Oh, meu Deus. Você consegue perceber que a primeira coisa que você precisa ter diante do problema chama-se bom ânimo? Você não precisa ter a resposta certa, você não precisa saber como resolver as coisas, você não precisa ter a maior sabedoria natural, o melhor planejamento de todos, não. A Bíblia está falando, Jesus falou e Paulo falou, diante dos problemas, primeira coisa que você precisa ter é bom ânimo, é não se deixar abalar, é não deixar o problema te colocar para baixo e você ir definhando, ir para o seu quarto, apagar a luz, começar a chorar, não. Aleluia! Mesmo diante de circunstâncias adversas, amados, a gente ainda pode estar animado e alegre. Mesmo diante de notícias ruins, a Bíblia está falando: ei, fica animado, fica feliz, se alegra, porque Deus vai dar a vitória. Ele estava falando: eu creio que vai acontecer exatamente como meu Deus falou. Oh, aleluia. Agora eu quero te perguntar, Deus já falou algo para você? Deus já te deu algum sonho, algum projeto? Deus já te deu algum sonho de ter uma família, de ver seus filhos crescerem? Amém. Glória a Deus. Aí ele está falando: creia que vai acontecer exatamente como ele te falou. Diante de notícias de morte, creia que Ele vai te dar vida, e vai se cumprir exatamente como Ele falou. Diga: na minha vida, vai se cumprir exatamente como Deus falou. Você se alegra com isso? E eles continuaram a viagem, continuou, foi piorando.
Eles tiveram que jogar muitas coisas do navio, tiveram que jogar toda a carga, tiveram que jogar um pouco do mastro, um pouco da madeira do navio. E aí, um pouco mais para frente, diz assim, verso de número 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. Paulo era maravilhoso, amados. Isso aqui tem grandes ensinamentos para nós. Eles estão passando um problema e estão quase morrendo. Aí Paulo fala, gente, se acalma, vamos comer. Aleluia, eu queria andar com Paulo, amados. No meio de... A gente leu aqui, isso aqui aconteceu 2 semanas depois. O barco estava naufragando, eles estavam diante de um furacão, de um tornado, acho que tivemos um tornado hoje aqui. No meio do problema, aí a gente acabou de ler, nos versículos anteriores, diz que Paulo estava preocupado que o povo não estava comendo. Aí, na sequência, 2 semanas depois, amanheceu, Paulo insistiu para comer. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas. Oh, aleluia. A Bíblia é demais, não é? Disse ele, olha o que ele disse, por favor, gente, come alguma coisa agora, para o próprio bem de vocês. Oh, meu Deus, palavras da salvação. Pois nem um fio de cabelo da sua cabeça você vai perder. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Eles estavam, amados, com o navio por naufragar no meio de um furacão. Partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Pastor, o que eu faço diante dos problemas? Junta a sua família, faz uma janta. Dá graças a Deus, pega o pão, parte, agradece ao Pai e come. Você vai ver todo mundo animado. Ah, aleluia, você não está crendo no que eu estou pregando. Sabe o que aconteceu no final da história, amados? Eu vou ler o último versículo, 44. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços de navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. A questão, amados, é que o final já está garantido. Se Deus prometer algo para você, se você tem promessas de Deus, se você tem um chamado de Deus, vai se cumprir aquilo que Deus falou. Agora, qual é a sua atitude até que tudo isso se cumpra? A Bíblia está falando, fica animado, fica firme, fica alegre. Pode estar tudo perdendo. Eles perderam o navio, amados, a ponto de no final eles não tinham barco, salva-vidas para todo mundo. Quem conseguia nadar foi nadando. Eles quebraram um pedaço do navio, pegaram umas tábuas. Os camaradas se abraçaram as tábuas, foi remando. No final todo mundo ficou em segurança. Aleluia. Por causa do chamado de um. Todo o navio foi salvo. Paulo estava tranquilo. Eu não vou ministrar isso hoje, porque vai ficar reservado para quinta-feira. Quinta-feira vai ter uma continuação dessa palavra. Quinta-feira eu vou falar sobre descanso. Mesmo diante das adversidades, diante dos imprevistos, ainda tem uma postura de descanso. Amém? Eu vou te mostrar como Daniel conseguiu dormir dentro da cova do leão. Jesus dormiu dentro do barco naufragando. Paulo dormiu e comia com o barco caindo aos pedaços. É para nós isso aí, amém? Mas eu não vou dar spoiler. Vai ficar para quinta-feira, você vai ter que assistir o culto online ou aqui. Então, amados, a gente precisa entender que existe de fato um planejamento para algo que é implanejável. Existe, amados, como você prevê os imprevistos. Você não tem como prever qual é o imprevisto, mas você tem como prever qual vai ser a sua atitude, qual vai ser o seu final. Amém? Um outro ponto que eu quero falar, amados, dentro desse tópico, é que existem 2 pontos. O primeiro, cuide para você não achar que tudo é imprevisto na sua vida. Nós temos
pela nossa própria vida, a tendência de achar que tudo é imprevisto. Aconteceu isso aqui, é imprevisto. Eu me atrasei, foi um imprevisto, peguei muito trânsito. Eu sei que ninguém nunca viveu isso aqui. Você nunca chegou atrasado porque pegou muito trânsito. Mas sabia, amados, que você pode ter a sua vida a tal ponto planejada, de você sair com antecedência e não chegar atrasado? Olha que interessante, amados, se todo mundo chegou no horário, e você chegou atrasado por causa do imprevisto do trânsito, o pessoal veio de quê? De helicóptero? Tem coisas, amados, que não são imprevistos. Tem coisa que a gente não planeja e não programa direito. A gente já vive a nossa vida de qualquer forma. E acaba acumulando um monte de coisa. Eu trouxe um exemplo para dar para você. Quando eu era adolescente, eu tinha dificuldade de chegar nos horários combinados no lugar. Sei que nunca ninguém passou por isso, fui só eu aqui. Eu tinha dificuldade de me arrumar e chegar nos horários, sair no horário certo. E eu comecei a lembrar, amados, que eu não sei porquê, eu não sabia porquê, né? Mas o meu pai sempre usou relógio, e o relógio do meu pai estava sempre 10 minutos adiantado. E eu sempre... A gente ficava discutindo ali, porque toda vez que, às vezes eu perguntava a hora, e ele sempre dava a hora 10 minutos depois. E eu ficava indignado com aquilo. Porque se eu tinha algo que era para as 9 horas, qualquer coisa, assistir uma corrida de carro, fazer alguma coisa, se ele falava que era 9 horas, ainda era 8h50. Até hoje, se você perguntar o horário no relógio do meu pai, ele vai olhar e vai falar 10 minutos depois daquilo que você perguntou. Mas sabe o que é interessante, amados? Eu nunca vi meu pai se atrasar para nenhum compromisso. Toda vez que era para se arrumar, quando a gente tinha que sair para a igreja, meu pai estava pronto 10 minutos antes. E ele ainda tinha que acelerar o resto da família. Ele nunca se atrasava para os compromissos, ele estava sempre nos lugares 10 minutos antes. Tinha uma reunião, ele estava 10 minutos antes. Às vezes ele chegava até antes. Meu pai entrava para trabalhar 6 horas da manhã. A vida inteira assim, meu pai chegava às 5. Porque ele gostava de conferir a fábrica inteira antes de todo mundo chegar, para ver se estava tudo certo. Sabe o que é interessante, amados? Ele não se atrasava. Sabe o que é isso? Planejamento. Nós estamos numa igreja, amados, que nos ensina a sermos fiéis com aquilo que nós temos. Se nós marcamos um horário, chegamos num horário. E graças a Deus que eu aprendi isso na adolescência. Amém. Então eu não sofri tanto quando eu cheguei no Verbo da Vida. Mas, por exemplo, já ministrei, amados, em um lugar. Meu Deus do céu, está gravando, mas está tudo bem. Você não vai saber, nem é Verbo da Vida. E já participei de alguns lugares assim, por exemplo, de um culto que estava marcado às 7, começou às 8h30. É inacreditável falar um negócio desse. Eu fui começar a pregar, eu estava lá 6h30. A gente, como ministro, a gente gosta de chegar antes, né? Cheguei 6h30, eu fui pregar 15 para as 10. Acredita um negócio desse? Mas era o hábito, o pessoal estava acostumado daquela forma. Foi planejado e construído para ser dessa forma. Mas sabia que a gente não precisa ser assim? Sabia que tem coisa, amados, que não é imprevisto que acontece contra a nossa vida, são mau hábitos que a gente gera? Amém. Sabia que a gente pode vencer isso? Amém. Um outro exemplo que eu trouxe para você, por exemplo, e a gente fala muito isso é uma das coisas básicas. Por exemplo, quando você estuda planejamento financeiro de uma família, da sua vida, toda vez que se fala de planejamento financeiro, alguém vai ensinar a respeito de você ter uma reserva para dificuldades. Aí eu não quero que você erga a mão, mas será que todo mundo aqui tem? Ai, meu Deus. Será que de fato, amados, a gente ouve as coisas e a gente faz as coisas do jeito certo? Sabia que nós precisamos ter uma reserva financeira para algum imprevisto? Um seguro de carro, uma franquia de carro,
comprar algo que não estava no planejamento, alguma coisa queimou, você precisa ir lá e comprar, ou mandar arrumar. Sabia que esse tipo de coisa, amados, não precisa roubar a nossa paz? Mas se a gente se programar, a gente vai viver em paz. Amém. Obrigado pela sua alegria contagiante. Segundo ponto, amados, a gente tem a sabedoria de Deus para tomar sempre as melhores decisões. Tem coisas, amados, eu estava falando aqui a respeito de coisas que a gente tem o costume de viver diariamente. Mas sabe, amados, que ainda assim tem problemas grandes demais aos nossos olhos, que a gente não vai ter planejamento, não vai ter reserva financeira para aquilo, a gente não vai conseguir resolver aquilo de imediato. E ainda assim, existe a sabedoria de Deus sobre a nossa vida, para a gente tomar sempre a melhor decisão com o menor dano. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo viveu ali. Eles já estavam diante de uma situação em que não era possível salvar o navio. Iam perder o navio, mas ia salvar a vida. Aleluia. Eles precisaram decidir, ou fica com o navio ou fica com a vida. Aí decidiram, vamos jogar as coisas do navio fora e vamos até a praia nadando. Se salvaram, perderam financeiramente, mas o mais importante, eles não perderam. Sabia que a sabedoria de Deus sobre a nossa vida, amados, sempre para decidir, até mesmo em uma perda, até mesmo diante de decisões que a gente não queria tomar, diante de ações que a gente não queria tomar na nossa vida, ainda assim a gente pode decidir em Deus e escolher sempre a melhor opção. Diga, eu tenho a sabedoria de Deus para tomar a melhor decisão. Eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 4. Você já está se dirigindo para o final. Marcos 4, verso de número 35. Marcos 4, 35. Aleluia. Marcos 4. Aleluia. Você chegou, dá um glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que vocês sois assim tão tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? Eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Novamente, amados, o navio estava naufragando. E eu quero que você entenda aqui, amados, que eram pescadores, amém? Eles passavam grande parte da vida deles no mar, dentro do barco. E essa tempestade foi tão feia que eles estavam com medo de morrer. Se um pescador, amados, olha para o navio e acha que vai morrer, é porque o negócio está feio. Mas Jesus estava dormindo. Aleluia. Estava descansando. E aí, amados, eles acordam Jesus, levantam o mestre vê o problema, resolve o problema, e aí Jesus os questiona a respeito de algo poderoso. Ele fala, gente, cadê a fé de vocês? Sabe o que é isso aqui, amados? Isso aqui era a expectativa de Deus, era a expectativa de Jesus, de como esse povo, de como os discípulos tinham que lidar com problemas. Jesus não olhou e falou, gente, por que vocês não me acordaram antes? Por que não pediram socorro? Por que não fizeram nada? Jesus falou, gente, cadê a fé?
Eles estavam prontos para morrer, prestes a morrer. Jesus olha e fala, e a fé? Sabe o que é interessante, amados? Diante de imprevistos, nós sempre teremos que estar dispostos a agir com duas atitudes, com duas ações. A primeira é a fé para se posicionar e resolver o problema. Jesus está ensinando isso para nós aqui, amém? Sempre que acontecer um problema, sempre que acontecer algo imprevisto, que você não estava esperando, a primeira coisa que Deus espera da sua vida é, tenha fé. Eu estou pregando a igreja da fé, pastor? Quando uma dificuldade se levanta, o que você fala? Primeira coisa que você fala, Jesus, socorro. Mais religioso diz, Nossa Senhora, né? Eu sei que você fala, estou brincando. Mas, Nossa Senhora, mineiro, né? Nus, né? Nus. Nu. Mas sabe o que é interessante, amados? A primeira coisa é fé. Você não pode saber como resolver, você não pode ter a solução ali na hora, mas a primeira coisa que você tem que fazer é erguer a sua voz e usar a sua fé. Aleluia. Sem isso, o final não vai dar certo. Diga, a primeira atitude que eu tenho que ter é fé. Agora, olha que interessante. Existe uma outra atitude que se chama negociação. A primeira atitude é fé, mas a negociação para você achar uma saída sábia e de menor dano. Eu quero que você abra comigo em Lucas 14. Você pode estar pensando, pastor, o que você está falando? Jesus ensinou sobre isso, amados. Lucas 14, 28. Oh, glória! Um texto muito conhecido quando a gente fala a respeito de planejamento, mas é interessante que muitas vezes a gente não lê a sequência do texto. E olha aí que está escrito. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Amados, esse é um texto básico quando a gente fala a respeito de planejamento. Falamos isso aqui desde o início. Primeira coisa que você vai fazer em qualquer projeto, em qualquer plano, você se assenta e escreve, anota quais são suas metas, quais são seus desejos, o que você pretende construir, alcançar no projeto ou no próximo ano, por exemplo. Você faz um planejamento, coloca o passo a passo de como você vai alcançar. Amém? É o básico de planejamento. A gente sempre usa esse texto para falar a respeito de planejamento. Mas olha que interessante o exemplo seguinte que Jesus dá. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, olha aí, está fazendo a mesma coisa, se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens ele poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, olha aí que interessante, amados. Jesus, ele deu um exemplo de você montar um planejamento, e você planejar e cumprir aquilo para alcançar o seu objetivo. Mas na sequência ele fala de um planejamento que o camarada sentou, calculou, viu algo que era imprevisto, que ele não queria. Entende, amados? Ele não sentou aqui para olhar e falar assim, vamos ver se eu vou perder a batalha. Ele calculou para ver se o que ele tinha, ele ia vencer. E no meio do planejamento ele percebeu que ele não ia ganhar a batalha. Ninguém, amado, senta para planejar não dá certo. Eu tenho certeza que você nunca montou, eu vou montar aqui o planejamento de férias que vai dar tudo errado. Vai chover, vai... A gente não faz isso, a gente não é louco.
Agora é interessante que no meio do planejamento, ele percebeu, ele falou, rapaz, se ele tiver 20 mil, não vai dar certo. E olha o que ele faz. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele... Não, esse aqui não está no contexto do que eu quero falar. Mas olha que interessante, amados. Ele está falando, se você percebeu algo, se o planejamento mudou, se o imprevisto acontece, se organiza e negocia para que tenha paz. Oh, meu Deus do céu. Como isso aqui é precioso. Como isso aqui, amados, deveria nos livrar diante de imprevistos e olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso comigo? Cadê Deus? Nessa hora, porque eu fiz todo o planejamento e aconteceu isso. A Bíblia está falando, está diferente daquilo que você planejou. Senta, se organiza e negocia. Oh, aleluia. Planeja, muda os planos, conserta o que precisa, muda a rota, recalcula o GPS. Mas não deixa o problema acontecer sem que você tenha a atitude necessária. Pastor, eu tinha um projeto, um plano, não deu certo. Senta, negocia de novo. Pode não ser o que você tinha planejado no começo, mas ainda assim pode ser viável. Ele não ganhou a guerra, mas ele também não foi destruído. Ele não ganhou do outro rei que ele queria ganhar, mas ele não teve o seu exército destruído e teve paz. Ah, pastor, não era tudo o que eu queria. Pronto, mas alguma coisa ele teve. Será que a gente está preparado para isso? Para não olhar essa situação e querer desistir de tudo, querer desanimar? Diga comigo, eu preciso ter fé. E eu preciso saber negociar. Os casados sabem muito bem disso. Você precisa ter fé, amados. Mas vai ter momentos que vai precisar negociar. Aleluia! Vai ter momentos que vão precisar decidir qual que é a prioridade. E às vezes a prioridade de um não era a prioridade do outro. Ele vai ter que se organizar e definir qual que é a nova prioridade do casal. Mas ainda assim tem a bênção do Senhor. Agora, se não negociar, vão ficar brigados e não vão alcançar nada. Oh, aleluia! A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, a respeito de orações não sendo mais respondidas. Porque há discordância de casal. Cada um queria um negócio, teve um imprevisto, não vai conseguir alcançar os dois, aí eles deixam de alcançar qualquer coisa. Quando podia negociar e alcançar o sonho de um primeiro e o sonho do outro depois. E os dois sairiam felizes. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo para a gente encerrar 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. Falei a respeito essa noite de nós lidarmos com imprevistos, o que são imprevistos. Vimos como a gente lidar, né, não nos deixarmos abalar por causa das coisas que acontecem. Vimos qual deve ser a nossa atitude. Vimos qual deve ser o nosso planejamento. Nós podemos planejar, mesmo coisas que são implanejáveis, ainda assim nós podemos planejar algo. Nós podemos ter preparado qual é a nossa reação. Amém? Nós vimos como recalcular a rota, como ter uma postura de fé e uma negociação para alcançar objetivos. E o último ponto que eu quero tocar essa noite é que nós devemos assumir o controle da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Eu quero ler o texto e depois eu vou falar. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso de número 16. Eu gosto muito da versão, da nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler nessa versão que eu trouxe para você, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. 2 Coríntios 4, 16, diz assim:
Por isso, nunca ficamos desanimados. Oh, você pode dar um glória a Deus por isso? Diga, na minha vida não há desânimo. Diga, na minha vida não há tristeza. Está vendo que ele está falando a respeito da mesma coisa? Amados, desanimado é o contrário de você ter um bom ânimo. Amém? Os textos estão ensinando a mesma coisa. Qual que é a nossa atitude, qual que é a nossa postura, como a gente deve proceder diante de imprevistos. Não ficamos desanimados. Primeiro lugar, somos animados, temos um bom ânimo, uma boa disposição para vencer. E aí o texto diz assim mesmo, olha que interessante essa versão, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, umas versões dizem mesmo que o nosso corpo pereça, ou seja, fisicamente, amados, nós estamos envelhecendo, estamos caminhando, se Jesus não voltar logo, estamos caminhando fisicamente para a morte física. Ainda assim, o nosso espírito se renova de dia em dia. Olha o que ele está falando, amados, mesmo que o nosso corpo exterior, o nosso corpo de carne, esteja envelhecendo, esteja morrendo, o nosso espírito acontece o processo inverso. No nosso espírito nós estamos cada vez mais fortes, cada vez mais jovens, cada vez mais animados, mais alegres. O nosso espírito, amados, ele é imortal. Eu não sei se você sabe, mas às vezes a gente não tem esse entendimento. A gente fala tanto de vida eterna, de viver com Deus. O nosso espírito, amados, não morre. Nós nunca deixaremos de ser um espírito. Falei isso a última vez que eu preguei aqui, espírito, alma e corpo, quem está lembrado? Ainda que o nosso corpo morra, o nosso espírito está conectado com Deus. Até para a morte a gente ainda tem vitória. Aí ele diz, ainda que o corpo se corrompa, o espírito está cada dia mais forte, mais vitorioso, vai se renovando todos os dias. E essa pequena e passageira aflição, olha aí, ele chama, amados, as aflições que o mundo pode trazer, os imprevistos que o mundo está colocando à nossa frente, ele chama de passageiro e leve. As versões dizem leve e momentâneo. E essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Olha o que a Bíblia está falando, amados, qualquer problema que se levante diante de nós, a nossa vitória é ainda muito maior do que o problema que se levantou. A dificuldade, o que o imprevisto pode trazer para a nossa vida, é pequeno se comparado com o tamanho da vitória que Deus tem para nos dar. Amém? Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Talvez você ainda estava se perguntando, pastor, como eu posso ter um bom ânimo diante das adversidades? Como eu posso me manter animado, firme, forte, diante de imprevisto, de notícias ruins? Esse texto está falando. Você precisa compreender e colocar os seus olhos naquilo que é eterno. Você precisa colocar a sua mente, os seus pensamentos, naquilo que vai durar para sempre, e não naquilo que é passageiro. Amados, um problema financeiro é passageiro, mas a prosperidade do Senhor é eterna. Um problema de saúde é passageiro, é momentâneo, comparado com a vida, com o novo corpo, com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Uma tristeza que se levanta, um problema que se levanta é muito pequeno, comparado com a alegria eterna que a gente tem em Deus. Qualquer problema, qualquer tribulação que se levante, é muito pouco comparado com a paz que excede todo o entendimento que Ele já nos deu. A questão é, aonde a gente coloca os nossos olhos? Aonde a gente tem colocado o nosso foco? No problema que se levanta
Ou no Deus que habita dentro de nós? Naquilo que é momentâneo, que é passageiro, que vai passar. Passageiro que vai passar é ótimo, né? Passageiro que vai acabar, algo que tem um prazo de validade, ou com aquilo que é eterno e nós temos no Senhor. Amados, quando a gente começa a olhar dessa forma, há um peso que vai embora da nossa vida. Quando a gente olha para aquele problema tão grande que está diante de nós, a gente não conseguia ter solução, e a gente começa a meditar naquilo que Deus já fez, nas promessas que Ele tem para a nossa vida, nos planos de bênção e de paz que Ele tem para o nosso futuro, você olha para aquilo e fala, ei, não tem como comparar, o meu futuro é muito mais glorioso do que esse problema. Aquilo que está diante de mim, eu posso não estar vendo, mas o que está do lado de lá da montanha é muito maior. E aí nessa hora um ânimo se levanta dentro de nós. Uma alegria começa a brotar. E é exatamente nessa hora, amados, que a gente começa a vencer os problemas. Porque não tem como você ter fé se não tiver alegria. Quem tem fé é alegre. Oh, aleluia. Ninguém anda por fé triste, cabisbaixo, desanimado, chutando pedrinha no chão, contando as moedinhas, falando, meu Deus, será que vai dar? Não, mas eu sou da fé, eu sou próximo, mas será que vai dar mesmo? Será que eu vou? Não, quem é da fé é alegre, é animado, é vitorioso. E quando a gente assume essa postura, amados, oh, aleluia. Não tem imprevisto que a gente não possa vencer. Não tem problema que possa se levantar e a gente não possa alcançar a vitória. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? Então, amados, são 3 pontos para encerrar. O primeiro é que você tem autoridade sobre a sua vida. A autoridade maior é você. Deus estabeleceu você para escolher como vai ser a sua vida. Ninguém, amados, você não pode delegar a autoridade da sua vida na mão de outra pessoa. Muito menos na mão dos problemas. Os problemas não podem, amados, determinar como vai ser o seu final. Para o mundo é assim. O mundo gosta disso, o mundo gosta de cantar, deixar a vida me levar. O que é isso? É deixar o problema ser autoridade sobre você. Aí se acontecer um problema, eu fico triste. Aí se eu ganhar alguma coisa, aí eu estou mais alegre. Se meu patrão for com a minha cara, eu vou ficar feliz. Mas se acontecer um problema, aí é só tragédia. Não, isso é deixar a vida levar. Sabe, amados, nós que levamos a nossa vida. A autoridade é a gente. Diga, a autoridade da minha vida sou eu mesmo. Não delegue, amados, não delegue para os problemas, não deixe o problema determinar como vai ser o seu futuro. Não deixe, amados, a falta momentânea daquilo que você está vendo com seus olhos agora, determinar como vai ser a sua prosperidade. Você é próspero, Deus te fez próspero, provido, e vai ser assim. Mas você precisa tomar essa autoridade para você. Segundo ponto, a realidade espiritual é muito maior do que a realidade física e natural das coisas. Qualquer coisa natural, qualquer coisa física, qualquer coisa que você possa ver com seus olhos, ouvir, opinião de alguém, ideia de alguém, é muito pequeno, é muito menor, se comparado com a realidade espiritual daquilo que Deus já te deu. Amém. Terceiro ponto, o ânimo e a força necessárias vêm quando colocamos os nossos olhos naquilo que é eterno. Talvez você esteja desanimado, você esteja cansado, talvez você esteja chegando no final do ano um pouco cabisbaixo, e sabe, amados, graças a Deus nós não estamos mais num lugar de condenação. Cada um aqui passa por problemas. Amém. Todos aqui, amados, têm dificuldades e às vezes a gente pode se deixar desanimar. Mas sabe que isso nada mais é do que o foco na coisa errada. Quando você ajusta o foco,
Quando você alinha o seu coração, quando você começa a olhar para aquilo que você já é em Deus, para aquilo que você tem nele, para as coisas que você pode realizar nele, o ânimo vem, a força chega e você consegue superar qualquer tipo de dificuldade. Posso ouvir um amém? Olha a Deus. E olha que interessante, Romanos capítulo 8, eu vou ler alguns versículos para você. Olha o que Deus diz a respeito do nosso final. Romanos 8, 35 e o 37, até o 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, aflição, angústia ou perseguição? Será fome ou nudez, ou perigo ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia está falando, tem alguma coisa que pode nos destruir? Será que esse tipo de coisa, de aflição, de problema, de tribulação, de perseguição, fome, nudez, perigo, será que isso aí pode nos separar do Pai? Não. Ninguém pode nos separar do Pai. Nele nós já somos. Oh, aleluia. Sabia que Deus não vai te fazer vitorioso? Tem pessoas, amados, que estão tentando se tornar vitoriosas. Você tem que parar de tentar. Deus, Ele já te fez mais do que vencedores. Não é algo que a gente vai alcançar, mas é algo que a gente já é. E quando a gente entender isso, isso se torna realidade na nossa vida. Quando a gente receber e saber, ei, eu já sou mais do que vencedor. Eu não vou apenas vencer esse problema, no problema que se levanta, naquilo ali eu já sou vencedor. Na dificuldade que vem, naquilo eu já tenho escape, naquilo eu já tenho a solução, naquilo eu já tenho a mão do Senhor me levantando e fazendo eu avançar. Diga, eu sou. Não, diga com fé. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha que interessante, amados. 1 João capítulo 5, e eu prometo que é o último texto que eu vou ler essa noite, verso de número 4, 1 João 5, 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. A gente lê um texto lá no começo, Jesus falando, fique animado, tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflição, mas Jesus falando, eu venci o mundo. Amém. E aí as pessoas olham falando, rapaz, Jesus venceu, eu sei, Jesus é um vitorioso. Mas em 1 João capítulo 5, verso de número 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, alguém aqui nasceu de Deus? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. Passou, amado, saiu de ser apenas Jesus que vence. Quando a gente nasce de novo, a vitória que é dele também é nossa. Se ele venceu, a gente também venceu. Se ele está reinando, nós também estamos reinando. Se ele é suprido, próspero, tem autoridade, nós também temos todas essas coisas. E a Bíblia diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, está tudo interligado. Ele fala, se você andar em fé, você já venceu. Porque, amados, a fé já é a vitória. Quando você está em fé, eu não vou pregar sobre fé aqui, mas você sabe qual que é o espírito da fé? Aquilo que você crê, você? Diga, o espírito da fé é quando eu creio e por isso eu falo. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está vendo ainda a solução do problema, você ainda não viu chegar, se materializar fisicamente o que você está crendo. Mas a fé é, você crê e fala. E a Bíblia diz que se você está em fé, você já está na vitória. A gente acha, amados, muitas vezes que a fé vai trazer a vitória. Às vezes a gente está esperando que a fé traga a resposta, que a fé traga a solução. Não, a minha fé vai trazer um dia. Não, se você está na fé, a fé já é a vitória. Porque a fé, amados, ela não volta vazia. Oh, aleluia. A fé do tipo de Deus, ela não falha.
Você pode não estar vendo, mas se você já está em fé, o problema vai ser resolvido. Você pode não estar vendo a provisão na sua mão ainda, mas se você está crendo e falando, uma coisa é certa, vai chegar. Uma hora ou outra vai se materializar. Por isso, amados, que a fé ela não traz a vitória, ela já é. Se você já está andando em fé, você já é mais do que vencedor. Não fica esperando, não, quando aconteceu eu vou me alegrar, não. Se você está em fé, amados, você já pode se alegrar, porque a fé, ela não falha, ela não muda. Se você crê, aquilo que você está crendo e falando, vai chegar na sua vida. E isso, amados, é a solução de todos os problemas. A Bíblia diz, aquele que nasceu de Deus vence o mundo, porque já pode andar em fé. Amém? Você está animado para sair daqui essa noite? Fala, 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Pode se levantar imprevistos, pode se levantar dificuldades, mas eu já estou pronto, eu já estou preparado, eu sei o que fazer, eu sei como reagir. Diga, eu tenho fé, eu tenho a sabedoria de Deus, e nada vai me parar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um livro, amados, muito bom. Não sei se você já leu, mas é um livro de Kenneth Hagin. E o nome dele é Onde está Deus durante a minha tempestade? Encontre uma âncora nas águas turbulentas da vida. Ele fala, a gente tem tantos livros bons a respeito disso, né? Temos livros do Tony Cook, Atravessando Tempestades, né? Mas esse livro é tão maravilhoso, amados, e está dentro daquilo que eu ministrei hoje à noite. Se você deseja ler, se você deseja saber um pouquinho mais a respeito daquilo que eu ministrei, está tudo aqui dentro. Adquira esse livro, ou encomende esse livro na livraria, ele chega rapidamente da nossa editora. E é interessante, amados, que sempre algo me marcou na vida do irmão Reagan. Aqui é o Reagan Jr., o filho do Reagan pai. E ele tem um lema na vida dele, ele ainda é o presidente do Rema nos Estados Unidos, da onde surgiu o nosso ministério. E ele tem um lema na vida dele, desde adolescente, que é, eu não vou desistir e eu não posso ser derrotado. Ele sempre declarou isso, desde a infância, e alcançou muitas coisas porque ele entendeu que em Cristo nada podia derrotá-lo. A única coisa era se ele desistisse. Sabia, amados, que os problemas não podem nos derrotar? Agora você pode se derrotar? Quando você desiste, quando você abre mão dos sonhos, quando você abre mão dos planos de Deus, daquilo que você sempre sonhou, porque uma dificuldade se levantou, porque um imprevisto se levantou, porque algo que não estava dentro daquilo que você queria aconteceu na sua vida. Mas ele sempre fala que ele não ia desistir e ele não podia ser derrotado. Essa é a chave da vitória. No dia em que você entende, amados, que em Deus você já é vencedor, e que nada vai fazer você abandonar isso. Você não vai desistir disso por nada. Você vai alcançar os sonhos que Deus colocou na sua vida. Amém? Você pode dizer comigo, eu não vou desistir. E eu não posso ser derrotado. Glória a Deus. Paizinho, obrigado por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos ao Senhor, Pai, crendo que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque fomos iluminados essa noite, Pai. Mesmo que seja algo para a gente se programar, para a gente se planejar, apenas uma atitude sendo mudada na nossa vida, sabemos, Pai, que a Tua palavra está caindo no bom solo do nosso coração e irá produzir muito e muito e muito fruto. Obrigado, Pai, porque nós estamos melhores essa noite. Sairemos daqui prontos para viver, Pai, a melhor vida de todas, a vida com Cristo, Pai, sabendo que existem desafios, aflições, mas que no Senhor nós já somos mais do que vencedores. Nós cremos, Pai, numa semana poderosa sobre a nossa vida. Cremos que viveremos milagres extraordinários.
Em nome de Jesus, Pai, nós cremos na Tua palavra agindo sobre nós. E cremos, Pai, em colheita sobrenatural na vida de cada um aqui essa noite. Cada um que nos acompanha online, em cada família dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que eu conheço todos aqui essa noite, mas não custa perguntar. Existe alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus e deseja fazer isso essa noite? Se você ainda não se rendeu a Jesus, quero fazer esse convite também àqueles que estão nos acompanhando online. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não entregou sua vida plenamente a Ele, a Bíblia diz que se você crer no coração e confessar com a boca, você é salvo. Se você deseja fazer isso essa noite, quer entregar sua vida a Jesus, coloca aqui no chat, compartilha conosco aquilo que você está fazendo. Amém? São todos salvos aqui? Graças a Deus. Existe alguém com alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo aqui? Apenas erga sua mão, aonde você estiver, eu quero orar com você. São todos curados aqui? Graças a Deus. Então se assente só por um momento. Pastor Ricardo, por favor. Glória. Você foi abençoado essa noite? Você está saindo daqui fortalecido? Graças a Deus.